Olá, amigos do Aprenda a Calcular! Sejam bem-vindos aqui ao seu canal focado em matemática e raciocínio lógico, aqui no YouTube. Aqui é o Professor Bomba, pessoal, estou hoje com vocês aí para fazer o resumo do edital aí do exame de seleção do IFRN que saiu, tá certo? Então, galera, o edital muito aguardado aí para a galera que vai fazer a prova do exame de seleção aqui em Natal e também nas outras cidades do Rio Grande do Norte, tá? Galera, então vamos aqui a algumas informações importantes, tá certo? Lembrando, galera, que a gente está com a preparação aí, uma revisão final para o exame de seleção agora, tá certo? Então a gente está aí com essa revisão. Se você tiver interesse, entre em contato pelo meu WhatsApp que está aparecendo aí para vocês, tá? Para que você possa vir aí a se matricular o mais rápido possível. A gente está fechando essa última turma aí, bem pertinho da prova já, estamos a poucos dias da prova. Então se você estiver interessado, entre em contato, tá ok? Então, galera, vamos dar uma olhada aqui e fazer esse resumo do edital. Ó. Aqui ele vem falando inicialmente sobre algumas coisas do concurso que não tem muito interesse, né? Aí fala do processo seletivo, que é de forma integrada, isso quer dizer que você vai fazer o ensino médio junto de um curso técnico. Também depois ele começa a falar algumas informações importantes, por exemplo, as inscrições, que vão ser feitas através do portal do candidato, tá certo? Aí ele dá aí o site, vou deixar o site aí na descrição para vocês darem uma olhada. E vai começar no dia 3 de agosto, galera, e vai terminar aí dia 28 de agosto, tá bom? Então, começando dia 3 de agosto, terminando dia 28 de agosto, as inscrições para o exame de seleção do IFRN. Ele disse que o horário que vai terminar a inscrição é dia 18 às 18 horas, mas vocês não vão deixar para o último dia, né? Então façam quanto antes para não ter problema em perder as inscrições, tá certo? Aí também, ó, ele fala que para se cadastrar no portal é obrigatório que o candidato possua conta de e-mail ativa. Então, se você ainda não tem uma conta de e-mail, é necessário você fazer uma conta aí, tá bom? No formulário de inscrição será obrigatório informar o número de documento de identificação e do CPF do candidato. Então, se você não tem identidade, CPF, tem que providenciar isso rápido, tá certo? O aluno do Proitec 2017 deverá, no período de inscrição definido no item 8, inscrever-se obrigatoriamente no processo seletivo regido pelo edital, que é o processo da inscrição, né? E aí, pessoal, ele vem falando também sobre alguns regulamentos aí de pessoas que não vão pagar a taxa de inscrição. Então, para dar uma olhada depois melhor nessa parte aí, tá certo? Muito bem, pessoal. E aí, ó, tem que se cadastrar no portal, vai ficar aí o link aqui na descrição do vídeo, tá bom? Além disso, pessoal, também tem o que? Ó, ele fala sobre inscrição no processo seletivo, a maneira como você faz essa inscrição, tá certo? Vem tudo aí bem pormenorizado para que vocês possam fazer aí a inscrição, fala que tem que ser feito o pagamento do boleto, a taxa de inscrição é de R$30, esse pagamento pode ser feito até dia 29, o pagamento, não esqueça, mas a inscrição último dia às 18 horas do dia 28, tá certo? E aí ele vem dando mais pormenores com respeito à inscrição, tá? Depois, pessoal, o que ele está falando aí, ó? O cartão de inscrição estará disponível para impressão a partir do dia 25 de setembro de 2017. Então, a partir do dia 25 de setembro, vocês vão imprimir o cartão de inscrição, porque vocês vão levar esse cartão para fazer a prova, tá, galera? Então, a partir do dia 25 de setembro. E as provas, pessoal, é língua portuguesa, matemática e produção textual. Língua portuguesa, 20 questões, matemática, 20, produção textual, uma redação, tá certo? Nota aí, ó, que ele diz questão discursiva, tá? Então vocês vão ter que aí escrever. As questões objetivas são aquelas de marcar, as discursivas são aquelas que você tem que argumentar, não é? Você tem que escrever a sua resposta. E aí, ó, da aplicação e correção das provas. A prova vai ser dia 8 de outubro de 2017. Então, definido aí o dia 8 de outubro, é o dia que você vai aí confirmar, tá certo? A sua aprovação no Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, uma das melhores escolas aí do nosso país. E o horário, ó, da prova vai ser de 1 hora às 17 horas, tá certo? Então, o acesso ao local já começa das 12 horas. Já deixo aqui, pessoal, não precisa ficar numa fila. O pessoal faz uma fila gigante ali perto do IF, quando está próximo a abrir o portão. Não tem necessidade daquela fila tão grande. Vocês podem ficar num ponto de apoio do seu cursinho, tá certo? Ou próximo a algum lugar que você conheça ali. Quando estiver perto, que o portão abrir, você pode entrar tranquilo, não precisa ficar esperando em fila nenhuma. E aí, ó, ele dá o que você vai ter que ter acesso à prova. Você vai precisar de um documento original de identificação. No dia da prova você tem que levar sua identidade, tá certo? Não esqueça disso.
A caneta, você vai levar uma caneta preta transparente, tá? Então, também outra coisa importante aí para que você não esqueça. Aí ele vem mostrando como é calculada a sua nota final. Ele vai pegar a sua nota, vai subtrair da média da sua turma, tá certo? Da galera que está fazendo para o seu curso, para a turma que você está interessado. Isso vai ser dividido pelo desvio padrão, que é a diferença das notas maiores e menores da galera que está fazendo para o seu curso, tá certo? A prova para o curso que você está querendo, tá? Então ele vai pegar a média de todos os alunos que estão fazendo para aquele curso, para aquele turno, e vai calcular o desvio padrão, que vai ser mais ou menos a diferença entre as maiores e menores notas. Isso vai multiplicar por 100 e vai somar 500. Então dessa maneira que você vai ter a nota final. A nota de classificação é expressa com 4 dígitos e ele vem informando todo o processo para você ter aí a prova corrigida, tá certo? Ele dá aqui algumas informações importantes, ó. Ele fala aí com relação a obter 0 na produção textual, ó, não responder a questão. Então, se você não fizer a redação, você tira 0, escrever com letra ilegível, escrever sobre tema diverso do proposto, ou seja, fugir do tema, pedir para você falar do Brasil e você começa a dizer que o Brasil é um país lindo, porque os estrangeiros gostam muito, preferir muito mais os alemães, porque os alemães são pessoas que amam países quentes, pois na Alemanha é muito frio, isso lembra bem a Segunda Guerra Mundial. Então, é para falar sobre o Brasil, você já está falando da Alemanha. Então, tome cuidado com a fuga de tema, tá? Você tem que obedecer exatamente aquilo que ele quer. Se ele pediu para falar do Brasil, fale do Brasil, tá certo? Descreva o Brasil, argumente aquilo que você está falando. Se você disser que o Brasil é um país turístico, argumente dizendo que tem vários pontos bonitos, um sol que cobre quase todo o país, quase que 365 dias do ano. Então, argumente, coloque coisas que todo mundo saiba que é verdade, tá certo? Use o senso comum, use também fontes científicas, se for o caso, coisas que deem credibilidade àquilo que você está escrevendo, tá certo? Ó, escreva sobre o tema e abordar o tema sob enfoque diverso do proposto. Identificar-se indevidamente fora do local apropriado. Então, não escreva o seu nome, não se identifique, não risque a folha de redação. Redigir a resposta com lápis, grafite ou caneta de cor de tinta diferente da estabelecida, ou seja, escrever preta, caneta preta, tá certo? Transparente. Redigir a resposta fora do espaço reservado para tal fim. Então, tem que tomar cuidado, tem que fazer a redação dentro do espaço realmente que eles colocam para vocês fazerem. Redigir a resposta em número igual ou menor que 8 linhas. Então, não pode ser igual ou menor que 8 linhas, você tem que escrever mais um pouquinho. Então, gente, escreva bem, eu acho que 20 linhas está interessante, vocês podem ter mais orientações direto com o seu professor de redação, tá certo? Uma outra coisa, pessoal, que é importante é fazer uma letra legível e fazer bem estruturado, certo? Faça uma letra bonita. Não imagine que você é um grande escritor, você pode até vir a ser no futuro um grande escritor ou até ter mais talento que muitas vezes, mas hoje você tem que estar com um pé no chão, tá certo? Você vai fazer uma redação, então faça o que tem que ser feito, tá bom? Então, serão consideradas identificação indevida, nome diverso do solicitado, desenhos, marcas colocadas na folha de resposta, produção textual e etc. Lembrar que você não pode zerar nenhuma das 3 provas, nem português, nem matemática, nem redação para continuar no concurso, tá certo? Além disso, pessoal, ele vai falar aí do processo de classificação e primeiro ele vai corrigir as provas objetivas, ou seja, de português e matemática. Se você tirar uma nota boa na prova de português e matemática e ficar aí num número até 3 vezes maior do que o número de vagas para o seu curso, aí sua redação também vai ser corrigida. Então, se o seu curso tem 16 vagas, e aí você multiplica 16 por 3 dá 48. Então, se você tiver aí 48 mais 16, 54 pessoas, no caso aí, nesse caso, 54 pessoas vão ser corrigidas a redação, certo? Isso para as pessoas que fizeram para o seu curso e para o seu turno. Então, se 300 pessoas fizeram para o seu curso e para o seu turno, só 54 pessoas vão passar para a correção de redação, que é um número até 3 vezes o número de vagas, tá certo, ofertado. No caso aí 48, na verdade, né? 3 vezes 16, então serão 48 redações corrigidas. E aí ele fala do resultado, ó. Ele diz: o resultado das provas de múltipla escolha do processo será divulgado a partir do dia 1º de novembro de 2017. Então, a partir do dia 1º, você já vai ter a noção aí do resultado da produção objetiva, né? Nesta mesma data, serão divulgados os candidatos que terão sua produção textual escrita corrigida. Então, aí já vai dizer quem é que vai passar para corrigir a redação.
Considerando que consta no item 3 deste edital e nos seus subitens serão divulgados os candidatos habilitados à correção e produção textual e habilitados para as situações, né? Então aí ele vai colocar as situações aí de correção, tá certo? Mas é basicamente isso que eu estou falando. São os 48 candidatos, caso sejam 16 vagas para o seu curso e turno, que tiveram as melhores notas na prova objetiva, ou seja, prova de português e matemática, tá certo? E aí, pessoal, ele vai dando várias informações, ó. O total de candidatos habilitados para esta etapa será limitado ao que dispõe no item 40, que é o que eu estou falando para vocês. E depois ele diz, ó, que o resultado preliminar da produção textual será divulgado a partir do dia 14 de novembro. Então, a partir do dia 14 de novembro, vocês já vão ter ideia aí da nota de vocês, tá? E resultado final a partir de 11 de dezembro, ambos no portal do candidato. Então, a data para você comemorar a sua aprovação é dia 11 de dezembro, tá certo? O link, pessoal, do portal vai ficar aqui, como eu já falei, na descrição. Lembrando, galera, eu estou fazendo a revisão aí, estou tentando montar a turma aí, a última turma para a gente fazer essa revisão para a prova do IF, vai ser lá na Unopar, próxima a Salgado Filho, tá? Aliás, próximo ao Nordestão da Salgado Filho. Então, se você tem interesse, entre em contato pelo WhatsApp, tá certo? Vai ser um prazer a gente estar trabalhando junto aí com a sua aprovação. Então, pode vir que com certeza absoluta vai ser a melhor preparação aí, próxima à prova de vocês, para que vocês possam ir bem seguros, realmente sabendo como que o concurso vai cobrar as questões de matemática, que lembrando que realmente matemática é o que tem o maior peso, tá certo, gente? Sem sombra de dúvida, dentro da prova de vocês, matemática é o que tem o maior peso. Aí ele vem falando da pré-matrícula, ó. Ele diz aí, ó, os candidatos aprovados e classificados dentro das vagas disponíveis no campus deverão realizar sua pré-matrícula na diretoria acadêmica responsável pelo curso nos dias 10 e 12 de janeiro de 2018, nos horários estabelecidos no anexo 6. Então, 10 e 12 é quando você vai fazer sua pré-matrícula, tá? Ele dá aqui toda a documentação que você vai precisar para fazer sua pré-matrícula, já providencia logo essa documentação, tá? Vem informando aqui, ó, depois vocês podem dar uma olhada melhor. Aí vem falando sobre comprovação de renda, deficiência e relação aos recursos, ó. Caberá recurso à organização do processo contra. Ele vem falando aí com relação aos recursos, né? Aí ele diz, ó, o candidato deverá consultar o portal do candidato a partir do dia 20 de outubro de 2017, o parecer da banca de revisão. Admir-se-á um único recurso por questão para cada candidato, relativamente ao gabarito preliminar e ao conteúdo das questões. Então aqui ele vem falando, né, como é que vai proceder para ser feito os recursos. Aí, ó, para interpor recurso contra o resultado da produção textual escrita, o candidato deverá acessar o portal do candidato no sistema gestor de concursos do IFRN, que tem a descrição aí embaixo, efetuar o login, fornecer o CPF, senhas informados durante o processo de criação de sua conta e executar os seguintes procedimentos. Então veja que você vai criar uma conta, tá certo, gente? Vai ter uma conta e através dela que você vai resolver seus problemas aí referentes a recursos, principalmente na produção escrita, que é a redação. E aí ele vem dando as orientações, ó. Acessar minhas inscrições, escolher o processo desejado, preencher o requerimento, enviar eletronicamente, tá certo? Então, tudo informado aí como ser feito o recurso. Aí depois, ó, lembrar que eu vou fazer a correção da prova. Quando eu fizer a correção da prova, vocês já podem dar uma olhada se tem alguma questão para recorrer ou não. Eu digo qual é o argumento que você deve usar para recorrer à sua prova, tá? Aí, no dia útil, imediatamente após a divulgação do resultado da produção escrita, o candidato ou responsável para o candidato menor de 18 anos poderá solicitar vistas da questão discursiva no setor de protocolo do campus, para a qual o candidato prestou o exame no horário definido no anexo 6. Então, se você quiser ver sua prova de redação, você tem que solicitar lá no IFRN, você tem que ir lá para dar uma olhada, tá certo? No dia útil, imediatamente depois, após a solicitação citada no item 73.2, a partir das 10 horas será dada a vista da respectiva prova nas dependências do campus para a qual o candidato prestou o exame. Não podendo, contudo, a prova ser fotocopiada, fotografada, filmada ou retirada do IFRN sob qualquer pretexto. O candidato deverá consultar o portal do candidato a partir do dia 30 de novembro de 2017 para parecer da banca de revisão. Então, 30 de novembro você vai ter uma ideia, tá bom? E, então, basicamente, pessoal, é isso. Para recorrer das questões objetivas, você vai ter que esperar sair o gabarito preliminar. Assim que sair, aí você, se discordar, entra com recurso também através do mesmo processo aí do portal, tá certo? Para que você possa recorrer aí a questão objetiva que você achar que não ou tá errado ou ter que remarcar o gabarito, tá certo?
Aí das vagas remanescentes, vem falando aí também um pouco mais, das disposições finais, certo? Então basicamente esse aí é o edital, aqui é a distribuição de vagas, ó. Então tem Apodi, Caicó, Guaretama, Ceará Mirim, Currais Novos, ó, uma série de cidades aí onde vão ter vagas para os IFs, tá bom? E aí, pessoal, ele vem falando aí, documentação necessária para a matrícula dos aprovados na lista de reserva de vagas de acordo com a renda brutal familiar. Então ele vem aí dando uma série de informações, ok? E para fechar aí, pessoal, ele vem falando sobre os conteúdos, né? Aqui ele coloca também, ó, uma declaração, caso você tenha necessidade. E aqui os conteúdos de português, que são esses aí: variação linguística, morfologia, classes gramaticais, lexo ou e redes semânticas, né? Leitura, tudo muito voltado aí para a interpretação de texto, né, pessoal? Aí fala sobre a produção escrita, ó, que é a redação, e matemática, tá certo? Que é a disciplina que eu trabalho. O edital desse ano é o mesmo do ano passado, tá certo, gente? Provavelmente a questão de matemática, a prova de matemática, venha a seguir a tendência que está seguindo desde o ano passado e do meio desse ano da prova do Proitec, ou seja, as questões não vão ser necessárias você ler o texto de português para resolver, elas vão ser contextualizadas, certo, com o texto de português, ou seja, vão falar sobre o mesmo tema, vão ter a mesma visão, o mesmo ponto de vista, mas as informações vão estar no enunciado de matemática, porque durante muitos anos estavam fazendo o aluno interpretar texto para poder resolver a prova de matemática. Isso parece que mudou e, na minha visão, mudou positivamente, porque a prova de matemática é matemática, português é português. Então, essa interpretação de texto não é necessário mais para estar resolvendo a prova de matemática, tá? Você vai ter provavelmente as questões de matemática com o enunciado sendo suficiente para você conseguir resolver a questão, tá certo? Dando todos os recursos necessários para que você consiga desenvolver a questão. Então, basicamente, pessoal, a prova deve ir bem tranquila, deve ser igual ao do ano passado. Aí, conjuntos numéricos, operações com números, tipo adição, subtração, expressões algébricas, monômios e polinômios, operações com monômios e polinômios, fatoração e simplificação de expressões algébricas, equações e inequações, sistema de equações de primeiro grau, equações de segundo grau, representação em sistemas de coordenada cartesianas, grandezas direta e inversamente proporcionais, aí vale a pena salientar a regra de 3, porcentagem, juros simples, grandezas determinada pela razão ou pelo produto de outras duas, polígonos, medidas, noções geométricas, figuras geométricas, áreas, superfícies planas, cálculo de volume, leitura e interpretação de dados estatísticos, tá? Aí entra a probabilidade, entra os gráficos, as tabelas, média aritmética, média ponderada. Lembrar, pessoal, teorema de Pitágoras, teorema de Tales, equação de segundo grau. Então esses são os assuntos que devem estar aparecendo na sua prova de matemática. Todos eles a gente vai fazer uma super revisão lá no IF Express, tá certo? Que com certeza, se Deus abençoar, a gente vai estar montando essa turma para estar fazendo aí, pessoal, essa preparação final com a galera aí que prestigia o canal, que está aí assistindo as aulas desde o início do ano. Eu vou colocar mais aulas aqui, tá certo? Para dar uma força ainda maior para vocês que estão assistindo aí, que mora muito longe, às vezes no interior, não tem como estar assistindo as aulas. Pode ter certeza. Aqui vai ser o melhor canal para você estar alcançando seus objetivos com relação ao IF, tá bom? Galera, espero ter ajudado vocês, era isso, o resumo básico aí do edital do IFRN. Eu tenho certeza que vai dar certo e quem puder, vem com a gente, tá certo? Todo sábado, 14 horas, a gente vai estar se reunindo aí rumo ao IF, tá certo? Então, galera, valeu, futuros federais, muito obrigado a todo mundo que esteve aí com a gente. Até a próxima, se Deus quiser, valeu!